Bom dia a todos. Eu não consigo. Para falar a verdade, eu fico um pouco a pé com esse negócio que os músicos sobem. Porque por mim eu ia, confio em ti, Jesus. Eu gosto de retomar o cântico. É algo que toca o meu coração, me motiva. Mas nós temos que dividir com as crianças, né? E hoje, pela primeira vez, eu compartilhei com a Mari que eu ia ministrar. Eu não sei exatamente como ela vai ministrar esse tema lá em cima com as crianças, mas eu sei que nós vamos ministrar a mesma passagem. Interessante isso, né? As nossas crianças hoje vão estar sendo ministradas pela mesma passagem que nós aqui seremos ministrados pelo Senhor. Amém? Então, esse é um momento único de Deus, que Ele separou para nós, especial. Eu queria convidar você, então, a orar comigo mais uma vez, para que nós pudéssemos aqui declarar ao nosso Deus a importância que Ele tem na minha vida e na sua vida. Amém? Querido Deus, nós primeiramente declaramos, Pai, que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso provedor, Tu és o Deus em quem nós confiamos, o Deus em quem nós depositamos todas as coisas. Nós dizemos, Senhor, que sem Ti nada para nós tem valor, nada para nós é impossível. Mas nós dizemos, Pai, que nas Tuas mãos todas as coisas são possíveis. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é o Deus que faz muito além daquilo que nós podemos enxergar, muito além do que nós podemos almejar, muito além do que nós podemos desejar. O Senhor é um Deus maravilhoso, que conhece cada detalhe da nossa existência, cada necessidade, cada problema, cada enfrentamento. O Senhor é aquele que conhece as nossas alegrias, conhece as nossas vitórias. O Senhor nos conhece em todos os cantos, em todos os lugares aonde vamos. E por isso, Pai, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações nesta manhã. Nós queremos estar a cada dia mais próximos de Ti. Nos leva, Pai, a uma intimidade de relacionamento, uma intimidade onde nós possamos verdadeiramente conhecer o Teu coração e entender a Tua vontade, o Teu plano perfeito, bom e agradável para cada um de nós. Senhor Jesus, toma conta dessa reunião. Espírito Santo de Deus, por gentileza, com liberdade, instrua-nos, faça-nos compreender. Traga da linguagem celestial para que nós possamos ir além daquilo que o natural pode promover. Nós dizemos, Pai, que é um privilégio estar reunidos nesta manhã como igreja de Cristo Jesus. E por isso, Pai, nós Te damos graças, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado e olha, é muito bacana estar com vocês de manhã. É muito bacana estar com vocês hoje, viu? É uma alegria acordar e poder estar junto. Todos juntos aqui na igreja. Eu queria falar com vocês, na verdade, a respeito também de oração, né? Nós falamos aqui, no último domingo, acho que foi o Luiz Antônio que trouxe a respeito de oração e como a intimidade com Deus, através da oração, te aproxima dele, porque orar é uma forma de conversar com o nosso Deus, né? Nós temos a oportunidade de cada um de orar no seu particular, no seu secreto, orar a Deus e conversar com Ele. Eu não sei como você faz a sua oração com Ele no secreto, mas a minha é algo assim bem espontâneo mesmo. Eu não me atenho a palavras elaboradas, nem a pensamentos prévios. Eu vou deixando fluir, eu deixo que o meu dia a dia, as coisas que vão acontecendo comigo, as minhas frustrações, eu vou colocando para Deus assim, de maneira conforme ela vem acontecendo na minha cabeça, no momento, no meu coração, e vou orando para que Deus não soubesse o que está acontecendo, Ele sabe o que está acontecendo, mas que através da minha boca, Ele entenda que eu estou colocando diante dEle essas coisas, para que Ele seja a solução, para que Ele seja a alegria, para que Ele seja o exaltado, para que Ele seja aquele amigo com quem a gente pode contar em todas as horas e trocar ideias, né? Trocar conhecimentos. E Deus vai colocando ali coisas novas, vai curando feridas e vai fazendo você atravessar momentos mais difíceis de uma forma muito menos penosa, muito menos doída, não é? E eu não sei você, mas eu oro assim. Eu gosto de orar nessa liberdade. Se você talvez me pegasse orando no secreto com Deus, você, quem sabe, se escandalizasse com a liberdade com que eu falo. Mas eu entendo que uma conversa de pai para filho funciona com liberdade e não com desrespeito.
Não é que a liberdade leve ao desrespeito, de forma alguma. Mas eu falo com liberdade. Não preciso ficar daquela forma reverente e formal, sabe? Oh, Deus, o Senhor da existência. Não, nesse momento estou eu e ele. Pai, olha, é assim, esse negócio está encrencado. Eu não aguento mais, sabe? Não é? Uma coisa assim espontânea que você faz e alivia o teu coração. Você está conversando com o teu pai. Você não precisa chegar, ô pai, Senhor. Eu imagino que se o Ricardo Felipe falasse assim comigo, ia ser um negócio, eu ia falar, meu Deus, o que aconteceu, meninos? Ia ser tão estranho, o assunto não ia fluir, porque não é assim que eles falam comigo. Quando eles têm alguma coisa para contar, eles disparam, sabe, a falar, e quando eu vejo, nossa, quanta coisa. Mas é uma conversa de pai para filho, né? Você confia no seu pai, você quer ouvir a opinião, então você solta aquele monte de coisa, o pai fica, respira, respira, para eu poder até pensar aqui, buscar de Deus o que a gente vai conversar. Então é assim que a oração, pelo menos comigo, né, se comporta. Mas eu queria falar com vocês hoje de um nível diferente de oração. Um nível assim acima, uma pegada mais forte naquilo que nós sabemos em relação à oração. Eu queria falar com vocês de intercessão. Intercessão é uma pegada mais forte. Não é uma oração altruísta que nós fazemos lá no nosso secreto e falamos muito a respeito de nós, dos nossos queridos, da nossa família, das nossas coisas. Não. Intercessão é uma oração que nós fazemos na maior parte das vezes por alguém, a favor de alguém, né? Eu até peguei aqui, acho que está aberto no meu aqui, vamos ver se eu deixei separado. Está no dicionário, no Aurélio. Eu tenho aqui o Aurélio. O que o Aurélio diz a respeito de interceder? Vamos ver se ele entrou no ar. O óculos vai me ajudar. Ótimo. Ele abre para cá e eu tenho que escrever para cá. O Aurélio é uma maravilha. Interceder. Tá? Ele já estava aqui, mas ele escapuliu. Vamos ver se a internet vai ajudar. Bom, não está indo. Mas interceder no Aurélio, eu me lembro, diz que é algo que nós fazemos por alguém, nos interpondo entre este alguém e o fato. Então, interceder para nós, no nosso racional, é algo que nós fazemos para beneficiar alguém, para se interpor, para beneficiar alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém, né? Eu posso interceder por alguém quando eu vejo, por exemplo, alguém sendo injustiçado. Eu digo, não, espera aí, vamos parar com isso. Olha o que você está dizendo, vamos conversar, essa pessoa, isso é injusto, né? Eu estou intercedendo por alguém, mas eu estou fazendo isso de forma racional. Agora, o interceder do ponto de vista de Deus, do ponto de vista sobrenatural, ele vai além disso que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque a intercessão, ela tem a capacidade de mudar o destino das coisas. A intercessão, ela tem o poder, como disse o Soares aqui no começo, de manifestar o sobrenatural de Deus. De desafiar, de invocar o sobrenatural de Deus sobre aquela causa, sobre aquela pessoa, sobre aquele acontecimento. A palavra interceder, existe até um versículo interessante, você podia colocar aí, Vlad, em Isaías 53, que é das passagens mais proféticas, completas, mais proféticas a respeito de Jesus, né? São muitas outras, mas essa é bem completa. No último versículo, de Isaías 53, fala da intercessão que eu estou querendo compartilhar com vocês. Achou aí? Isso, está lá. No último versículo, que é o 12, diz assim: pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Essa palavra interceder aqui é a palavra paga. E a palavra paga, um dos significados dela, um dos mais fortes significados dela, é a palavra confrontar, bater de frente. Intercessão não é aquela oração que a gente faz conformado com a situação. Intercessão não é aquela oração que nós fazemos, algumas vezes acovardados pelo tamanho do problema ou da circunstância. Intercessão não é o conforto
momento que você tem com o Pai. Não, intercessão é um momento de você bater de frente. Um momento de inconformismo. Um momento de você tomar uma causa e batalhar por ela, guerrear por ela, ir até as últimas consequências por essa causa ou por esse acontecimento. Aqui nós não precisamos dizer que Jesus levou até as últimas consequências a palavra interceder. Ele intercedeu por nós de tal forma, por mim e por vocês, que éramos transgressores e não tínhamos direito algum de estar aqui sequer nesse momento com Ele. Ele intercedeu por nós de tal forma diante do Pai que Ele se deixou crucificar, ser morto, ser esmagado, para que eu e você tivéssemos vida abundante, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos libertos, e para que o impossível que não estava ao nosso alcance, se tornasse ao nosso alcance. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Interceder faz com que aquilo que para nós era impossível se torne possível. Porque nós confrontamos o impossível com o poder de Deus que está em mim e que está em você. Muito mais quando nós fazemos isso por outras pessoas. Quando nós fazemos isso pelo outro, pela igreja, pela obra de Deus, pelo serviço ao Senhor. Porque hoje nós vemos esses tempos de contrariedade, né? O mundo todo vive uma confusão terrível. E nós, envolvidos muitas vezes nessas coisas, estamos vivendo grandes enfrentamentos, grandes dificuldades. E eu não sei se você já se sentiu assim, mas em alguns momentos, o momento é tão difícil que você se sente tão isolado, tão fora da casinha, que você nem sequer tem coragem de compartilhar com alguém, para que esse alguém te socorra, orando e intercedendo por você. O diabo é tão ardiloso, tão ruim, que ele vai te colocando oprimido, a ponto de você não ter nem vontade mais de compartilhar com alguém a dificuldade que você está enfrentando. Ele bota você numa situação de vergonha, numa situação de desânimo, de descrença, de falta de confiança. Ele bota você distante do corpo, distante das pessoas que manifestam o poder de Deus, da igreja, que é a manifestação do todo de Deus, para que você continue derrotado no seu problema, derrotado na situação, no seu enfrentamento. Você já se sentiu assim? Sozinho no cantinho, espremido? Contra a parede? Muitas vezes. E parece que você entra num ciclo em que você quer lutar por você mesmo. E você vai por você mesmo, na sua força, Quando nós podemos contar com o sobrenatural de Deus, que muda o destino de todas as coisas. O Senhor mudou o nosso destino para sempre. Para sempre. E nós temos a mesma incumbência, porque Ele foi claro, cristalino, ao dizer que eu fiz estas coisas, que para vocês não eram possíveis. Mas vocês vão fazer coisas ainda maiores, em cima daquilo que eu já construí. Através deste poder que eu compartilho com vocês. Porque algumas pessoas dizem assim, o que mais Jesus fez? Jesus orou, é o que mais Ele fez. Não, o que mais Ele fez foi interceder. Jesus batia de frente. Se vocês lerem os evangelhos sinóticos, vocês vão ver que nos 4 evangelhos, mesmo João sendo o carinhoso, não tem Jesus aceitando nenhum confrontamento de forma pacífica, cordata. Esse não era o caráter de Cristo. Ele confrontava a dificuldade, ele confrontava a limitação, ele confrontava o impedimento, e assim ele manifestava o poder do Pai naquela situação. E é através disso que nós somos mudados. E aí eu separei então essa passagem, que eu tenho certeza a maioria de vocês conhece. Eu não vou nem separar aqui, o Vlad pode colocar, está aí, boa. Atos 12, a partir do versículo 1, nós lemos um momento bastante interessante
do ponto de vista histórico, porque aqui nós estamos falando da igreja primitiva, começando a se formar, e nós estamos falando de um momento de perseguição. Tiago acabava de ser morto, Pedro estava sendo preso aqui nesse momento, e o momento era um momento de perseguição. Perseguição pelos romanos e perseguição pelos próprios judeus, né? Pedro aqui tinha acabado de ministrar pela primeira vez a palavra aos gentios, há muito pouco tempo. Até então a palavra só havia sido ministrada aos judeus. Você se lembra na passagem de Cornélio, quando ele foi ministrar, Cornélio manda lá um dos funcionários dele, um dos soldados dele, e ele vai à casa de Cornélio, centurião, para ministrar pela primeira vez a palavra aos gentios. Né? Deus até dá aquela visão para ele, olha, come de tudo, não vai fazer feio lá na casa do cara, vai dizer que você é caché. Lembram disso? Então essa passagem é logo depois. E aí nós vamos ler juntos, para a gente poder chegar aí onde eu quero. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E maltratar aqui vamos entender como algo bem mal mesmo, tá? Porque uma das coisas que ele fez foi matar a espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, sabe aquela coisa bem romana, de pão e circo, sangue, a plateia, acho que a gente viveu uma realidade bem próxima, né? A plateia gosta do sangue, está pegando fogo, então vamos jogar um pouco mais de querosene, porque a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo, né? E a alegria do Herodes aqui era ver, então, os judeus se matarem entre eles. Assim ele resolvia o próprio problema. E ele mandou, então, prender a Pedro. E eram esses os dias dos pães ázimos, ou seja, os dias da Páscoa. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, né, judeu, depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Vamos fazer uma pausa aqui. A igreja orava com insistência a Deus por ele. Repita comigo. A igreja orava a Deus com insistência por Pedro. O que eles estavam fazendo aqui? Intercedendo. Imagine a igreja, e a igreja era pequena, ela se reunia em casas, né? O grupo estava junto e tinha tudo em comum. Nesse momento se reuniu na casa de alguém e estavam ali orando, porque a situação era feia. E não era feia só para Pedro, nem para Tiago e nem para os outros. Era feia para eles também, porque a perseguição de alguma forma iria atingi-los. Uma vez que Pedro fosse morto, e é o que ia acontecer com Pedro fatalmente aqui nessa situação, eles seriam os próximos. Então era um momento da igreja que eles precisavam estar juntos para buscar aquilo que eu coloquei lá no início. Mover o sobrenatural de Deus, bater de frente com a oposição que se apresentava naquele momento. E esse tipo de oposição aqui não é uma oposição pequena, é uma oposição de morte, né? Nós sabemos que Paulo mais para frente foi preso inúmeras vezes. Aliás, Paulo era um expert em 2 coisas. Ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele ia visitar era a sinagoga, porque é onde ele começava, onde ele ia ministrar. E a segunda era a prisão, porque invariavelmente é onde ele terminava. Então o cara era craque nesse assunto. Mas Pedro aqui não, Pedro foi pego de surpresa. Pedro não estava com essa fluência, ele foi pego de surpresa. E pelo andar da carruagem, Herodes estava bem irado e bem à vontade, ele iria provavelmente matar Pedro, assim como ele fez com Tiago, o irmão de João. E a igreja se reuniu em oposição a esses fatos. E algumas vezes nós tomamos essa coisa da oposição de forma errada. É por isso que é bom nós olharmos sempre para Jesus, como ele agia, como ele fazia as coisas, para nós termos um exemplo fidedigno do que é a ação do Pai aqui na terra quando nós intercedemos. Não por crítica e nem por maldade, mas por nós mesmos, pela nossa própria natureza, pela nossa manifestação natural de indignação e oposição, algumas vezes nós sapateamos muito mais do que invocamos o poder de Deus. Algumas vezes nós tentamos resolver as coisas muito mais no nosso braço, na nossa força, do que na manifestação da dependência de Deus e do poder de Deus.
E eu imagino que esse povo aqui podia ter tomado algumas atitudes. Nós temos visto aí desde a eleição do Trump, os Estados Unidos está... A Califórnia, que é um dos estados acho que mais pacíficos dos Estados Unidos, né? É a terra do tudo pode, é o estado livre. Lá, a Califórnia é a vida sobre as ondas. Eles estão em manifestação, já houve morte, tiros e protestos. Em geral, a indignação das pessoas é manifesta dessa forma. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Porque não adianta nós taparmos o sol com a peneira. Porque na igreja, quando você não está satisfeito com alguma coisa, ao invés de buscar a Deus, de você orar com alguém e interceder para que Deus venha trazer a vontade boa e perfeita dele naquela situação, nós nos reunimos muitas vezes para gerar uma crítica ou manifestar uma postura de contrariedade, de oposição àquilo que está acontecendo. Nós somos experts nisso. Desde o Éden, desde Adão, nós somos muito bons em manifestar o nosso descontentamento e de impor a nossa vontade, os nossos desejos. Eu agora sou avô, né? Eu falei para vocês que não ia ser avô. Já confessei o pecado, vou, tá bem? Já estou liberto dele, eu babo mesmo, tá? Se vocês não estão vendo a baba, eu babo bastante. Mas eu percebo que o meu neto vai ser apresentado aqui domingo que vem, né? Falei que vai ser o auge da minha carreira ministerial, porque bisneto não vou chegar nessa. Jesus tem que voltar antes. Amém, né? Glória a Deus. Mas o meu neto vai fazer 4 meses. Meu amigo, esse cara sabe o que é interceder. Com 4 meses. Não tem 4 meses completos. Ele é uma gracinha, uma belezinha, mas se ele tiver com fome, meu caro, ele vai interceder de tal forma, com tanta insistência, que quem vai se desesperar é você. O cara berra com vontade, mas você se assusta, o docinho vira de repente um amarguinho, um sal grosso. Uma criança de 3 para 4 meses. Quanto mais nós, adultos aqui, manifestamos esses nossos sapateados, quando contrariados naquilo que planejamos, desejamos, né? É algo que nos deixa assim. Por isso, interceder não é a força do nosso braço nem do nosso desejo. Interceder é como Jesus fazia. É buscar a vontade de Deus, o plano de Deus, a direção de Deus, o manifestar de Deus para aquele momento, para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela circunstância. Não é uma boa ideia. Esse pessoal não teve uma boa ideia. Pedro está preso, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um protesto. Escreve um monte de cartazinhos lá. Sei lá em que idioma ia ser, né? Porque ia ser um grego, meio aramaico, meio hebraico, meio alguma coisa que alguém entendesse nesse meio todo aqui. E fosse lá protestar na porta da cadeia. Soltem o Pedro, soltem o Pedro. Não podia ser assim? Sabe por que eu digo isso? Porque a gente olha a oração intercessória muitas vezes como um último recurso a ser empregado. Não deu certo os cartazes, não deu certo a passeata, não deu certo o sapateado, nem o choro, nem o ranger de dentes, nem o protestar. Nada disso deu certo? Então vou orar. Acabaram os meus recursos? Agora eu vou orar. Já aconteceu com você isso, não? Você sapateia, faz a conta. Aliás, vira a situação de ponta cabeça. Quando não envolve alguns para virarem com você. E no final das contas, obviamente, não vai dar certo, porque esse é um plano de pessoas, e aquilo vai dar uma desandada a certo momento. E aí você faz o quê? Agora eu não tenho mais nada para fazer, eu vou orar. Não é assim? E a oração, a intercessão, vira um último recurso. Eu às vezes me surpreendo comigo, em coisas bobas. Quer dizer, bobas entre aspas, né? As coisas domésticas. Às vezes a mulher fala, porque agora nós estamos ficando mais velhos, eu e ela, né? Então assim, um fala, ai, dói aqui, dói ali. Não é assim com você, pastor? Não é? É, né? Dá umas dorzinhas agora, estranha, mais estranha. Aí ela fala, ai, está doendo. Qual seria a lógica dentro daquilo que eu estou colocando para vocês? Dentro daquilo que Deus está compartilhando conosco? Antes de mais nada,
passa a mão no olhinho, se não tiver um de unção, cata o da cozinha mesmo. Lambus as mãozinhas. Vai lá e põe as mãos na mulher, ou no seu marido, e interceda por ele. Clame a Deus que já levou lá na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos problemas. E faça isso. Realidade, verdade. Faça o sobrenatural, invoque o sobrenatural para que ele venha à existência. Ah, mas era só uma dor de cabeça, dá aí um saridom que resolve. Eu faço isso muitas vezes, eu dou saridom. Você não faz isso? Toma aí, mulher, sossega aí, vai ficar bem. Eu saio, vou comprar o remédio que não tem, vou na farmácia, volto. Aí depois que nem o remédio, a coisa não está boa mesmo, é melhor orar. Como é que pode ser melhor orar depois disso tudo? E eu falo isso porque assim, é muito cotidiano. Eu não sei para você, mas para mim é muito cotidiano. Eu me pego nessa situação diversas vezes. E estou falando aqui de algo bem simples, tá? Bem doméstico. Mas isso acontece amplamente, em quase todas ou em todas as áreas das nossas vidas. A gente acaba querendo buscar e encontrar saída para as coisas, e quando azeda mais ainda a coalhada, a gente volta para o início. Aquilo que devia ser a ferramenta primeira, a intercessão. E volto a dizer aqui, fazendo um parênteses, se você não dá conta sozinho, não se sinta impotente. Ou não pense que só o irmão tem oração forte. Não. Jesus deixa bem claro que se nós juntarmos-nos, nós teremos um poder 5x. E se nós estivermos sozinhos, nós temos um poder meio x. De forma que você estar um com o outro manifesta com mais volume, com mais potência, o poder de Deus. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome e intercederem por algo, vai resolver. Eu vou estar lá no meio e vai resolver. Mas o diabo sujo faz com que a gente se acovarde, tenha as próprias ideias, cada um a sua própria ideia, e se isole. Mas não é o que esse povo fez. Esse povo não foi fazer protesto, o povo não se isolou, o povo não fugiu, porque de fugir os caras entendiam. Aliás, o exemplo vinha de cima. Não se esqueça que quando Jesus foi preso não sobrou um. Estão lembrados disso, não? Os 11 que tinham, sumiram. Sumiram. O próprio Pedrão negou 3 vezes para poder dizer que não fazia parte da turma, porque ele estava com medo de levar uma surra da boa ou morrer junto com Jesus. Então, de fugir, os caras conheciam. Mas Deus moveu o coração deles de tal forma, isso só aconteceu depois da ressurreição, né? Isso transformou a vida dos caras, transformou os antigos covardes em verdadeiros heróis da fé. Quando eles entenderam que a oração, a intercessão da igreja e de uns pelos outros, move o sobrenatural de Deus e faz com que as circunstâncias, o destino seja mudado. O seu destino pode ser mudado, o meu destino pode ser mudado, não através dos nossos esforços pessoais, não através do nosso conhecimento natural, não através das experiências que nós vivemos. O nosso destino pode ser mudado pela intercessão dos santos diante de Deus. Pela intercessão dos santos diante de Deus, o nosso destino, o meu destino, o seu destino podem ser mudados. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Se você não passou, passe muitas e muitas e muitas vezes. Mas é surpreendente quando nós, em concordância, em unidade, buscamos a vontade de Deus, o favor de Deus, e oramos por alguém, numa situação que muitas vezes era absolutamente impossível, sob qualquer ótica humana, e de repente ela se torna possível. É algo assim espantoso, é algo extraordinário, é algo que deixa a gente exultante, alegre, feliz. Porque você percebe claramente o mover de Deus através
da sua vida, e não somente a favor da sua vida. Não que você não possa interceder por você, tá? Não entenda dessa forma, porque Jesus fez isso. Ele fez uma vez só, mas ele fez. Vocês se lembram que na última oração dele, antes de ser preso, ele ajoelhou diante do Pai e disse: Senhor, eu sei que tudo é possível a ti. Então passa de mim este cálice. Mas imediatamente ele manifesta em nós aquilo que nós devemos ter como essência. Mas não é essa a ideia. A ideia é que seja feita a tua vontade. E é isso que eu recebo na minha vida. Que seja feita a tua vontade. Então interceder por você não é errado. Mas eu diria a você que se nós intercedêssemos uns pelos outros, talvez você não precisasse interceder por você mesmo. Porque Jesus botou lá um grupinho deles para interceder por ele enquanto ele estava orando, e aconteceu o quê? Dormiram. E cuidado para quando ele volte, não te pegue dormindo. Amém? Interceder é bater de frente. Interceder é ir em confronto àquilo que está se opondo. Aquela situação que para você tem certeza de que é impossível. E a dor de cabeça é impossível. Quem aqui tem o poder de curar uma dor de cabeça? Eu não tenho. Mas Cristo, manifesta na minha vida, manifesta na sua vida, vão curar a dor de cabeça. E coisas maiores do que essas farão. Mas é preciso que a gente tome isso como uma ferramenta útil, diária, cotidiana. Não pode ser o último recurso que eu e você vamos usar. Ele tem que ser o primeiro recurso. Nós temos que priorizar a Deus e o poder de Deus antes de manifestar o nosso próprio. Porque se vocês não estiverem percebendo isso agora, anotem e mais tarde, cada um de vocês pense em quantas soluções vocês já não tiveram para os inúmeros problemas e dificuldades que surgiram na sua vida e que nunca deram certo. Ou que foram só até a página A, quando você virou a página B, foi. E repare como isso acontece diariamente em todas as áreas das nossas vidas. A gente se esquece completamente de que em nós está o poder de manifestar Deus. A palavra diz que o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, em Mateus, né? Através de gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós de contínuo. Para quê? Para que nós entendamos qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. Para que a gente faça as coisas segundo o coração de Deus, e não segundo a nossa própria vontade. E é por isso que nesse momento aqui, não é um momento qualquer da história. Vocês repararam que o autor fez questão de frisar que esses dias eram os dias da Páscoa. Pedro foi preso no período da Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa é aquele momento que aconteceu na libertação do Egito, quando houve a morte dos primogênitos, que foi a última das pragas, a praga que de fato consumou todas as coisas. E que os judeus foram instruídos a passar o sangue sobre o umbral da porta, para que o anjo da morte, quando viesse por sobre o Egito, livrasse os filhos, ou livrasse o povo de Deus desta mortandade. Os ingleses chamam de Passover, né? Passar por sobre. Os hebreus chamam de Pessa, a Páscoa, livramento. Esse episódio foi colocado não de forma aleatória. Não. Deus escolheu um momento especial para que isso acontecesse, para que a igreja entendesse que o nosso Deus é um Deus de livramento. É um Deus que derramou o seu sangue sobre nós, de forma definitiva. Não só um dia sobre um umbral. Nós temos um sangue permanente sobre o umbral das nossas vidas, para que nós tenhamos a libertação da morte, a libertação das opressões, das doenças, das aflições, das coisas ruins
que podem assolar a minha vida e a sua vida. Porque não é que nós somos cristãos que nós estamos livres disso. Não, não é verdade. Tem alguém aqui dentro hoje sem um problema? Tem, levanta sua mão. Eu gostaria de me alegrar com você, não de me entristecer. Infelizmente não, né? Porque aqui nesse mundo nós vamos enfrentar problemas, haverão tribulações, haverão coisas difíceis. Mas o nosso consolo é que o Senhor já venceu todas elas. E através da intercessão nós podemos manifestar esse poder para que essa situação ou essas situações sejam solucionados. Mas nós precisamos confiar nisso. Esse povo estava lá ajoelhado, inconformado. Eles estavam com insistência diante de Deus. Insistência não é aquela oração, Deus liberta Pedro, olha Senhor, ratatá o Pedro. Não. É aquela coisa que vem de dentro. Eu não aceito o Pedro preso. Isso é um ataque mortal contra a igreja, contra a tua obra, é uma afronta contra o teu nome. O Senhor não pode ser glorificado numa situação dessa, não há sentido. É outra pegada. E diabo, eu te pego pelo cangote, você não vai manter o Pedro preso, porque eu quero a sua cara, e você está pensando o quê? Aqui você não tem poder, e sapateio na sua cabeça. É uma outra história. É um inconformismo que vem do Espírito e que faz aflorar o poder de Deus. E esses caras insistiram e insistiram. Mas é interessante, vamos continuar aqui no versículo 6, como se desenrola isso. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nesta mesma noite, ou seja, Pedro ia ser apresentado nesta mesma noite, estava Pedro dormindo, estava preocupadíssimo Pedro. Pedro estava tão preocupado com os problemas dele, mas tão preocupado que ele estava dormindo. Tem alguém aqui com um problemão que consegue dormir? Fala, Terezinha. Os olhos ficam desse tamanho, né? Abre um zóio grande. Os meus vão desse tamanho assim. O travesseiro fica duro, parece que tem espinhos. E nessa hora não adianta você sapatear, chorar, berrar, jogar o travesseiro na parede, não. Ajoelha e intercede. Ou então, sabe o que você faz? Dorme, porque aos seus ele dá enquanto dorme. Ó, Senhor, eu confio em ti, quer saber? Vou dormir. A minha mulher tem um botão especial. O pau está quebrando. O mundo está desabando, está tudo desfacelando. Ela ora a Deus naquela tranquilidade. O que foi? Ficou muda. Dormiu. Eu falo, meu Deus do céu, mas nós estávamos orando aqui. Ela dormiu. O pau está quebrando mesmo. Ela dormiu. Sabe quando você confia em Deus? Você descansa. Deixa acontecer. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o Pedrão estava dormindo. Tranquilo. E olha que nós sabemos que o caráter de Pedro não é esse, né? Pedrão, levanta, eu resolvo, eu faço. Era assim que era ele. Até ser transformado, ele quebrava o pau por conta dele. Aqui ele está dormindo. E ele estava dormindo entre 2 soldados e acorrentado com 2 cadeias. E as sentinelas diante dele, diante da porta, elas guardavam a prisão. O cara estava ali numa situação que não tinha como fugir. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Vê que não foi no escuro, tá? É às claras. Nós vivemos às claras, tá bom? Diga para a pessoa que está ao céu, nós não vivemos no escuro. Nós vivemos às claras. A luz de Deus resplandeceu na prisão. Ele não fez nada escondido, o anjo. Ele não arrastou lá Pedro escondido, não. Ele iluminou tudo e falou, ó, é na cara de todo mundo, tá bom? E ele tocou do lado Pedro. Acorda aí, Pedrão. E ele disse assim, levanta-te depressa. E então caíram-lhe das mãos as cadeias. Ele não disse, olha, caia das mãos as cadeias. Não. O anjo sabe a respeito de ordem. E a ordem foi, vai lá e tira o Pedro. Ele ilumina tudo, toca o Pedro, levanta e vamos. Ele nem pensou se estava com cadeia ou não estava, porque vai levantar mesmo. E vai embora sem algema, estando com algema. Simples. É uma ordem, você obedece, acontece. Amém?
E aí ele diz assim, cinge-te, porque ele estava lá, né, dormindo mais confortável, bem confortável pelo visto, ele teve que se cingir e calçar as sandálias, e assim ele o fez. E disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saindo o seguia, mesmo sem compreender, vejam bem, que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando ele que era uma visão. Quando o sobrenatural de Deus se apresenta diante de nós, muitas vezes para nós é tão sobrenatural, o sobrenatural é tão sobrenatural, que parece uma visão, nem parece verdade. E assim foi com Pedro. E depois de eles terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. De novo, ninguém arrombou nada, tá bom? A porta abriu e disse, ó, passa. Porque onde há a autoridade do Senhor, as portas se abrem. Tá bom? Porque a porta que Deus abriu, ninguém fecha, e a porta que Deus fechou, ninguém abre. Que oração é essa? Qual a porta que Deus fechou? Deus abre, e Ele abre mesmo. Agora passa quem não quer fica na porta, olha para a porta fechada e a porta está aberta. Mas está fechada, não, está aberta, meu filho. Mas você acha que está fechada, por quê? Porque você vê com esses olhos aqui, ó. E nós temos que ver com os olhos aqui, ó. E a porta se lhe abriu, por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Agora vem para mim, por mais que eu leia essa passagem, essa história, sei lá quantas dezenas de vezes, eu ainda me divirto muito com o que acontece daqui para frente. Porque imagina vocês, realiza, nós aqui hoje de manhã, intercedendo, como eu já coloquei, mas intercedendo mesmo, de molhar, de bater de frente, insistente, inconformado e com tudo e mais alguma coisa, para que algo sobrenatural se manifeste a favor da vida de alguém ou de alguma coisa necessária para o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Imagina você envolvido nessa situação. Imagine aqui que o Arles foi lá para Brasília, orou, botou a mão no cara, o cara não gostou, prendeu o Arles. Mas ele foi lá orar para o benefício da nação, prenderam ele. Ele está lá preso. E nós, em vez de ir lá de frente ao Palácio do Planalto, como todo mundo faz lá, olhando a Assembleia com os cartazinhos, nós nos reunimos aqui e daqui não arredo o pé enquanto não soltar o cara. E chega diante de Deus, eu não aceito, porque isso não te glorifica, e barará, e biriri, bororó. De repente, enquanto nós estamos orando, Pedro, tornando-se a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E qual era essa expectativa? Matar Pedro, tá bom? Depois de assim refletir, ele foi aonde? Ele foi na casa da Maria. Por que ele foi lá? Porque ele sabia que lá a igreja estava reunida, intercedendo por ele. Ele foi lá. A mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. E é onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Olha o que acontece. Quando ele bateu na porta, ou bateu no portão, no pátio de entrada, uma criada chamada Rode saiu, esse Rode é rosa, tá? O nome fica mais feinho assim, né? Ela saiu e, reconhecendo a voz de Pedro, de alegria, de gozo, ela não abriu o portão. A situação, não sei para você, mas para mim é a coisa mais divertida do mundo. Porque imagina a gente intercedendo por algo tão sobrenatural, algo tão impossível, tão fora do nosso alcance, né, do nosso braço. E de repente solta o Arles, e o Arles vem aqui, bate na porta, nós estamos orando por ele. Ele vem transladado, ele não vem de tan e nem de gol. Ele vem transladado, desaba aqui, bate na porta, e a gente fala, não, essa porta não, só pode entrar por aquela. Ou então você vai lá tão alegre, que você larga o cara na chuva lá, acabou de ser solto, larga ele na chuva, mas você volta a contar para os outros primeiro, antes de abrir a porta para ele. E não para por aí, porque veja bem, ela vai toda alegre lá para dentro contar para o povo que está orando e intercedendo por Pedro, certo? O que o povo faz? Pula exultante. Glória a Deus! Deus poderoso! E se manifestou e corre lá abraçar Pedro. É o que eles fazem? Não, olha o que os caras fazem.
Eles lhe disseram: você está louca, mulher? Você está maluca? Não, ele mesmo, ele está lá fora. Não, você está louca, é o anjo dele, não é ele. Mas Pedro continuava a bater: ô gente, pelo amor de Deus, sou eu, abre a porta. Eu estou com fome, eu quero entrar, dá para ser? Eu quero me alegrar com vocês. E quando abriram, viram-no e pasmaram. Oh! Mas eles, acenando-lhes com a mão para que se calassem, porque já haverá uma confusão ali, onde ele acabava de ser liberto, né? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu ele para outro lugar. Qual o aspecto que nós podemos extrair aqui a nosso favor desse acontecimento? Eu digo sempre que nós somos tão crianças, muitas vezes diante de Deus, que a gente intercede por algo que nós sabemos que é impossível acontecer, algo que está completamente fora de cogitação, fora do nosso alcance, fora do nosso poder de fogo, mas Deus vai lá, toca, a situação se transforma, e de repente, aquilo que era escuro se torna claro, o que era impossível se torna possível, o que estava enfermo é curado, o que estava morto levanta, e o que estava quebrado vira forte. Mas nós, em vez de muitas vezes nos alegrarmos, nós olhamos para aquilo: será mesmo? Quem já fez um será? Eu vou dizer para vocês que eu tenho uma penalidade sobre a minha vida imposta por mim mesmo. Eu não consigo fazer voltar atrás e não sei qual é o fundamento disso. Quem sabe um dia o chefe explica ou não, não sei. Mas eu me lembro que eu estava no seminário da Neuza, lá na Abílio, na segunda, não na primeira, na segunda. Não, na primeira, nas coluninhas. E eu me lembro que ela estava ministrando, e eu tive uma visão maravilhosa de uma chuva prateada que caía sobre o altar, né? E as pessoas iam sendo libertas, e o Senhor manifestava a sua glória, a sua alegria, todos eram tomados de alegria. E eu abri o meu olho, e eu continuava vendo a mesma coisa que eu estava vendo de olho fechado. Mas eu estava assim, despreparado para receber aquela visão completamente. Quanto mais para compartilhá-la com alguém. A primeira, será? E eu fiz assim com o olho mesmo, tipo: você está louco? Para mim mesmo, não para os outros. Você está louco? Puf! Você sabe quando depois disso eu tive visão de alguma coisa? Nenhuma. Zerinho. Isso já faz uns 20 anos mais ou menos. Mais de 20. Zero bola. É bom a gente confrontar as coisas que Deus coloca diante de nós. Será que é necessário que a gente permaneça tão criança que nós estamos orando para que algo aconteça, e quando acontece a gente põe em dúvida o que aconteceu? Rapaz, eu tinha um sócio que era uma coisa impressionante. A gente orava, né, todo dia, e orava, agradecia a Deus. Então é claro que a gente embutia uma oraçãozinha para Deus mandar uns pedidos mais, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Deus manda uns pedidos e tal. E vinha os pedidos. No começo da empresa, e vinha o pedido e a gente... Eu pulava de alegria. Sabe o que ele fazia? Como é que nós vamos fazer agora para entregar esse pedido? Invariavelmente a resposta era sempre: ah, mas será que nós vamos conseguir? Acho que nós não vamos conseguir, é muito grande para nós. Você já fez isso alguma vez, não? A mulher dele chamava ele de urubulino. Porque tudo ele via do, será mesmo? Mas Deus está fazendo algo tremendo, Deus está fazendo algo maravilhoso. Será? Deus usa alguém para trazer algo para o seu coração, para a sua vida, para o benefício da igreja, do corpo de Cristo. Será mesmo que ele está falando a verdade? Deixa eu fazer uma conferência. Nós temos essa manifestação do será desde o Éden, né? Só que em Cristo nós devemos estar libertos dela.
que o homem botou em dúvida, será que é bom conviver com Deus, só com Deus para sempre? E resolveu encontrar outras formas. E até hoje ele procura, né, uma forma de viver por conta própria e não consegue, não encontra. As drogas são cada dia mais sintéticas, mais potentes, mais à mão. E todas as coisas são terríveis e permissivas. E vivemos uma sociedade totalmente degradada, destruída em si mesma. E nós ainda olhamos para isso, será mesmo? Será que não é justo ou injusto? Nós ainda temos um senso de juízo a respeito das coisas. Eu penso que é tempo de nós refletirmos profundamente qual é o nosso papel. Porque a nossa existência seria muito pequena se nós estivéssemos aqui somente por nós e para nós. Eu penso que a nossa existência, o fundamento dela, está para que em nós e através de nós as coisas aconteçam. É em nós e através de nós. Porque o melhor da nossa existência é que outros se beneficiem. Nós não estávamos conversando agora há pouco lá na cantina. Qual é o maior benefício que nós podemos ter agora? É olhar para os filhos, olhar para os netos e dizer, olha, não é o quanto vocês são bem-sucedidos no mundo corporativo. Não, mas o quanto vocês são bem-sucedidos enquanto família, enquanto casal, enquanto pessoas que se amam e que se importam umas com as outras e que manifestam a glória e o poder de Deus, buscam a Deus e multiplicam. E multiplicam, e multiplicam. Esse é o verdadeiro valor que nós podemos agregar às nossas vidas. E se a gente tirar isso da nossa casa e trouxer isso para a igreja, é exatamente o que Deus espera de nós. Porque o que de verdade Ele espera é que nós todos possamos interceder uns pelos outros. Que nós possamos ter interesse verdadeiro uns pelos outros, a ponto de se conformar com o problema do outro, com a dificuldade do outro, com a necessidade do outro, com a doença do outro, como se com você fosse, para brigar por aquilo, para lutar por aquilo, para que se manifeste a glória e o poder de Deus sobre aquela situação, sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, sobre aquela família. Porque uma igreja saudável funciona assim. As pessoas intercedem umas pelas outras. Eu não estou aqui invalidando um ministério de intercessão. Pelo contrário, está aí mais um degrau, então, na nossa história. Nós temos aqui um ministério, a Jane está à frente dele, lá tem lá os intercessores com ela colaboram. Mas você acha que é o nosso papel empurrar todas essas coisas para que eles resolvam? É assim que você concebe o ministério? Duvido que ela pense dessa forma. Eu entendo que o mais que ela deseja é que seja compartilhado com todos. Aliás, que sejamos todos um grande ministério de intercessão. Porque uma igreja intercessora, nada é impossível para ela. Nada é impossível. E nada é nada, em qualquer língua, em qualquer idioma. Nada. Porque ao nosso Deus, tudo é possível. Mas nós não podemos permanecer assim, impassíveis, confortáveis, oprimidos, amarrados, presos, ou duvidosos, infantis. Não, nós temos que manifestar a nossa fé, a nossa confiança, através da certeza de que mesmo que com os nossos olhos nós ainda não estejamos vendo o resultado já existe e é vitorioso. Chamar a existência, manifestar o sobrenatural. Porque aquilo que nós não vemos, não ouvimos e não sentimos é muito maior, infinitamente maior do que vemos, ouvimos e sentimos. E assim é o sobrenatural de Deus.
Entenderam o ponto? É muito simples, por isso que, se a Mari compartilhou isso com os nossas crianças hoje, ou mais ou menos nesse tom, eu tenho certeza que eles entenderam tão bem ou melhor do que nós, viu? Porque eles têm liberdade para isso. Desprendimento. O racional não tem esse domínio. E nós podemos fazer isso em nós, para que o poder de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado.